pessoal, tudo bem? Vamos começar aí mais um conteúdo hoje, nessa semana, trabalhando banco de dados. Nessa semana vamos trabalhar banco de dados, iniciando com o conteúdo de introdução à modelagem de dados. É muito importante esse conteúdo, é interessante que vocês prestem atenção, porque ele trata talvez a parte mais importante do desenvolvimento do sistema, que é o processo de modelagem de dados. Assistam o vídeo, leiam o slide e respondam o quiz, tá bom? Um abraço e vamos começar. Na aula passada, nós entendemos alguns conceitos aí do SGBD, Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, essa ferramenta que engloba várias outras ferramentas, de vários outros programas que são eles os responsáveis por fazer com que o banco de dados interaja, faça inclusões, faça exclusões de dados, faça alterações de dados, inclusive consultas de dados. É através do SGBD que é possível fazer isso. A gente já sabe a importância dos bancos de dados para os dias atuais, principalmente para os dias atuais, e a gente também viu as principais características dos bancos de dados. Vimos também o que é o ACID, que é aqueles conceitos lá de transação, processo de transação, que a transação, como a gente já falou, ela acontece de forma que todas as ações que acontecem no processo de transação devem acontecer ou não acontecem, todos. Então, não pode ficar pela metade do caminho, certo? E lá nas transações a gente conheceu o ACID, que é aquela siglazinha que significa atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. São essas 4 características da transação que são fundamentais para que o banco de dados consiga ser um banco de dados confiável. Vimos também as principais funções de um SGBD, certo? Que é exatamente o que a gente já falou. Ele se apropria do conceito de redundâncias, certo? Ou seja, ele tem o conceito de redundância, ele possui um conceito de redundância, e a gente já falou que a redundância é exatamente a repetição, a duplicidade. Então, um SGBD ele não pode gerar dados duplicados, ele não pode gerar esse erro, porque vai danificar o banco de dados, vai deixar o banco de dados, de uma certa forma, inconsistente. Então, o conceito de concorrência, que a gente já viu também, ou seja, um processo, quando vai estar sendo executado dentro do banco de dados, ele deve concorrer, ele não deve concorrer com outra ação que está acontecendo. As ações devem acontecer de forma gerenciada, controladas, para que uma ação não atrapalhe a outra. Então essa concorrência ela deve ser bem gerenciada dentro de um banco de dados, do SGBD. Controle de acesso, ou seja, pessoas, níveis diferentes podem e têm controle de acesso a esse sistema, dependendo do nível de acesso, do nível de acesso que você tenha, você pode acessar coisas específicas dentro do banco de dados, um outro usuário pode acessar coisas mais relacionadas a outras áreas do banco de dados. Então, cada nível de banco de dados tem aí um acesso diferenciado. E vimos a questão da integridade, que os dados devem ser íntegros, desde do processo de envio ao banco de dados até o processo de consulta lá, quando alguém vai consultar aqueles dados. Eles devem se manter íntegros. E o conceito de backup, que é exatamente o fato de ele ter que estar sempre garantindo uma cópia dos dados, para que não haja um problema aí no banco de dados e a empresa acaba perdendo aqueles dados tão importantes para a mesma. Nessa aula a gente vai conhecer as arquiteturas do SGBD, são 4, standalone, centralizada, cliente-servidor e distribuída. Existem 4 arquiteturas possíveis dentro no desenvolvimento de um banco de dados. Vamos conhecer também, e é exatamente o tema principal da aula, que é introduzir a modelagem de dados, que é essa parte muito importante do desenvolvimento de um banco de dados. E aí tem a gente vai ter a introdução à modelagem de dados, vamos ver a modelagem conceitual, lógica e a implementação do modelo lógico. Teremos também, dentro da modelagem de dados, os modelos baseados em registro, modelos baseados em objetos e modelos físicos, certo? Dentro
dessa questão de modelagem de dados. Logicamente, eu falando agora, não vai ficar muito claro para vocês, mas aos poucos a gente vai tentando organizar as ideias. Então, segundo Albert Einstein, ele disse o seguinte: concentre-se em aprender e não em acreditar. Tem gente que prefere acreditar sem correr atrás e conferir se realmente é verdade, né? Então é melhor a gente concentrar-se em aprender aquilo que você realmente quer compreender na vida. Bom, então, como eu já falei antes, a arquitetura do SGBD ela pode ser classificada em 4 arquiteturas, certo? A primeira é a standalone, a segunda arquitetura centralizada, terceira arquitetura cliente-servidor e a quarta arquitetura é a distribuída. Então, standalone, centralizada, cliente-servidor e distribuído. O que seria a arquitetura, né? A arquitetura é basicamente como a base do banco de dados, como é que ele está distribuído, como é que ele está organizado, né? Então, a primeira arquitetura que a gente vai conhecer um pouco mais detalhadamente é exatamente a arquitetura standalone. Essa arquitetura standalone, o conceito dela, assim, o diferencial dela é que esse tipo de SGBD ele rodaria na própria máquina que está sendo executado o programa, certo? Então, esse é o conceito de standalone. Ele funciona somente como hospedeiros e terminais. A principal vantagem dessa arquitetura é a simplicidade, né? Por quê? Porque o banco de dados, né, fica dentro da própria máquina que está sendo executado o programa, certo? Então vejam aí o computador, certo? E nós temos aí o computador e o banco de dados na própria máquina, né? Então fica tudo no próprio gabinete, certo? Bom, um problema é que veja que se esse computador der problema, o HD de repente der problema, todos os dados vão ser perdidos. Esse é um problema muito complicado aí, né, dessa arquitetura standalone, ok? Então, tem vantagens? Tem, porque o banco de dados não tem complicação, né, não tem complexidade, ele já vai ficar dentro da própria máquina onde se encontra o programa que está instalado. Então, você tem uma empresazinha pequena de vendas, certo? Um aplicativozinho instalado aqui, e aí você pode acessar diretamente o banco de dados sem precisar estar na rede, online, né, essas coisas todas. O outro tipo de arquitetura é a centralizada, certo? Então, nesse caso, um computador com grande capacidade de processamento, ele é o hospedeiro do SGBD e emuladores para os vários aplicativos. Então, ele vai emular os aplicativos, né? Ele vai emular para os aplicativos e ele vai hospedar o SGBD. Tem como principal vantagem a de permitir que muitos usuários manipulem grande volume de dados. Então, obviamente, se ele é centralizado, ele tem um computador muito mais potente, e aí o banco de dados SGBD fica instalado nessa máquina. Então, se ela tem um poder de processamento maior, se ela tem um poder de memória maior, então, obviamente, ela vai poder manipular um volume de dados muito maior do que, por exemplo, quem tem um banco de dados na arquitetura standalone. Sua principal desvantagem está no seu alto custo, né? O standalone é simples, é barata, já a arquitetura centralizada já tem um alto custo, pois exige ambiente especial, né? Para funcionar, como por exemplo equipamentos especiais, como por exemplo mainframes, né? Que é aqueles computadores de alto porte, certo? E soluções centralizadas, ou seja, sistemas operacionais específicos. Então, toda uma gama de sistemas e aplicativos tem que ser desenvolvida ou são compradas exatamente para atender esse tipo de arquitetura SGBD. Aí nós temos um exemplo da arquitetura centralizada, né? Tem várias máquinas conectadas a ele e ele centraliza os dados
da empresa, centraliza o SGBD. Então o SGBD fica instalado e fazendo a conexão entre o centralizador e as máquinas que estão solicitando. Um exemplo claro disso, um exemplo local, né, que a gente tem aqui por exemplo, os supermercados que a gente vai. Lá nos caixas, né, os terminais ficam cada terminal fica acessando o servidor, certo? O banco de dados está lá e ele fica passando informações para cada máquina dessa, para cada hospedeiro aí, para cada terminalzinho, né, que a gente chama da rede, né? Então, banco de dados centralizado, possui arquitetura centralizada, funciona dessa forma. Já a arquitetura cliente-servidor, existe a pessoa do cliente, né? A figura do cliente, que é o front-end, que executa as tarefas do aplicativo, ou seja, fornece a interface do usuário, tela e processamento de entrada e saída. Já do outro lado, né, existe o servidor, que é o back-end, que executa as consultas no SGBD e retorna os resultados ao cliente. Então, a arquitetura cliente-servidor é exatamente possui essas duas figuras aqui que fazem com que o banco de dados funcione. O servidor de banco de dados faz a verdadeira operação de busca e retorna somente os dados que preencham corretamente a consulta do usuário. Essa é uma outra característica da arquitetura cliente-servidor. Então nós temos aqui um exemplo da arquitetura cliente-servidor, onde várias máquinas acessam a internet, essa nuvem representa a internet, e o servidor está em algum canto do Brasil ou do mundo, né? Esse servidor é desconhecido, por isso que o pessoal fala que está na nuvem, né? E os clientes esse é um cliente, acessam o servidor que fica em uma parte aí do Brasil ou do mundo, ninguém sabe ao certo, ou pode até saber, né? Dependendo da empresa, se for uma empresa de pequeno porte, eles já podem identificar e dizer para onde é que está sendo enviado esses dados. Bom, tem a arquitetura distribuída. Nesse caso, nessa arquitetura, a informação está distribuída em diversos servidores. Cada servidor atua como sistema cliente-servidor. Então, nos sistemas distribuídos, os dados podem estar replicados, certo? Então, distribuídos de forma, vamos dizer, uma cópia, de várias cópias do mesmo, vamos dizer, dado, distribuídas em locais diferentes, ou seja, eles se repetem em cada nó da rede. Os dados podem estar fragmentados, ou seja, pulverizados, espalhados, divididos por vários nós da rede. Então aqui é um exemplo do arquitetura cliente-servidor. Se a gente observar, um exemplo clássico que usa essa arquitetura é a Google, né? A gente sabe que a Google ela possui vários servidores espalhados no mundo. Ninguém sabe também onde estão, certo? Cada servidor desse tem um SGBD separado e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, não separado por local, né? Por localização, mas eles possuem aí os mesmos dados, ou seja, eles replicam, né, os dados de um para o outro, fazendo com que haja mais segurança. Então você, como cliente aqui, você quando vai acessar, por exemplo, o Facebook ou a sua conta do Gmail, você está acessando aí um servidor e aí você não sabe onde ele se encontra, e nesse caso existe mais de um servidor de SGBD, de banco de dados, espalhado pelo mundo. Então, de repente, o servidor pode estar próximo da sua região ou pode estar distante, mas existem outros servidores também com esses mesmos dados aí para a questão da replicabilidade, né? Eles replicam os dados, espalham os dados por outros servidores para que haja mais segurança nos dados. Então, a modelagem de dados é uma técnica usada para especificação das regras de negócio e as estruturas de dados de um banco de dados. Ela faz parte do ciclo de desenvolvimento de um sistema de informação e é de vital importância para o bom funcionamento, bom resultado do projeto. Então, a modelagem de dados ou modelagem de banco de dados envolve uma série de aplicações
teóricas e práticas visando construir um modelo de dados consistente, não redundante e perfeitamente aplicável em qualquer modelo. Quando nós iniciamos o processo de desenvolvimento de dados, a gente precisa, de repente você vai desenvolver um sistema, e você, no desenvolvimento do sistema, você precisa incluir nesse desenvolvimento a modelagem dos dados do seu banco de dados. Por quê? Porque é muito raro um sistema que não exija um banco de dados, né? Então, se tem banco de dados, você tem que fazer a modelagem do banco de dados, ou seja, você vai ter que encontrar os dados necessários, né, que você precisa, que você deve utilizar no seu banco de dados. Imagina aí, você desenvolve um sistema e que é para um determinado armazenamento de informações, e no final você descobre que faltou você incluir algum tipo de dado lá que era para estar também sendo acrescentado ao seu banco de dados. Então você precisa ter uma consciência de que a modelagem de dados é de fundamental importância para o desenvolvimento, para você conseguir fazer um sistema que tenha realmente no final que seja íntegro, né? que seja aceito pelo seu cliente e ele aprove de forma plena, né, o seu sistema. Então a modelagem de dados está dividida em modelo conceitual, modelo lógico e implementação do modelo lógico ou modelo físico. Então você pense nisso aqui como etapas que você deve percorrer para desenvolver a sua modelagem de banco de dados. Então você vai passar pelo modelo conceitual, depois passa pelo modelo lógico e por fim você pega o modelo lógico e transforma ele em códigos, né? Ou seja, cria efetivamente o seu banco de dados. Para que a gente possa obter um banco de dados que atenda às necessidades de forma eficiente e coerente, precisamos fazer a modelagem de dados que serão armazenados no banco, né? Você vai pegar os dados que realmente vão ser pertinentes ao seu banco de dados. Então, o objetivo da modelagem de dados é transmitir e mostrar uma representação única, ou seja, que não tenha duplos sentidos, né? Não redundante e resumida dos dados de uma aplicação. Então, a ideia da modelagem de dados é exatamente fazer com que as informações que forem solicitadas, que forem lá para o banco de dados, os dados que vão ser solicitados no banco de dados, sejam realmente aqueles que você precisa para o seu banco de dados, nem mais nem menos. A fase da modelagem é a primeira etapa no projeto de desenvolvimento de um banco de dados. O projeto de desenvolvimento de um banco de dados vai exatamente compreender essas três fases, como eu já falei: conceitual, lógica e modelo lógico. A implementação do modelo lógico, que é exatamente o que a gente também fala que é a modelagem física, exatamente porque a gente já está trabalhando com a criação do banco de dados propriamente dito. Modelo conceitual é o modelo inicial da base de dados. Ele, no caso, reflete as necessidades do usuário. O que é que o usuário quer que seja registrado naquele banco de dados, seja armazenado naquele banco de dados. Nessa modelagem, em descrever quais dados serão armazenados na base de dados e quais dados se relacionam. Então, eu vou dizer que, por exemplo, eu vou precisar armazenar, por exemplo, o código do produto, o nome do produto, preço do produto, quantidade do produto em estoque, né, marca do produto, essas coisas todas, certo? E quais desses dados se relacionam? Por exemplo, preço, produto, né, se relacionam, né? Por exemplo, venda do produto existe data da venda, então existe uma relação entre data da venda e produto? Sim, então você vai definindo essas relações aí nesse modelo conceitual. Para fazer o modelo conceitual é necessário entender que dados
que dados o usuário final espera que o sistema disponibilize, porque às vezes você não tem muito contato com o cliente e você cria alguma coisa, um banco de dados que muitas vezes não é a realidade que o cliente queria. Então você tem que estar sempre do lado do cliente, principalmente na fase da modelagem de dados conceitual, porque é nesse momento que você tem que saber quais os dados que realmente são necessários, que o cliente realmente necessita para o desenvolvimento, para que o sistema funcione corretamente. Então, essa modelagem ela fornece uma visão mais próxima do modo como os usuários visualizam os dados realmente. Então, nesse caso, é uma visão, vamos dizer assim, é uma visão que as pessoas que não têm conhecimento ainda do banco de dados compreendem, vão entender bem o que tem ali, certo? Você pode, por exemplo, pegar essa modelagem conceitual e levar para o seu cliente, mostrar para ele, e ele vai entender, opa, peraí, eu vou querer registrar a data da venda, o código do cliente, eu vou registrar isso tudo aqui, né? Então vai ser uma conversa entre você e o cliente que ele vai entender bem a sua linguagem, né? Então ela é uma visão mais próxima do usuário, né? Assim, ele vai conseguir entender o que você tem para explicar. Na modelagem lógica, que seria o passo seguinte, certo? Ela compreende o processo de desenvolver como os dados serão armazenados no sistema e como irão se relacionar. Então veja que na modelagem conceitual era mais uma coisa de conversa, de identificar quais são os dados que serão solicitados no banco de dados, que serão armazenados no banco de dados. Mas nesse passo aqui da modelagem lógica, a gente já vai pensar, opa, peraí, se ele quer cadastrar um cliente, então como será, né? Como eu vou utilizar o cadastro desse cliente no banco de dados? Eu já vou me preocupar mais com detalhes técnicos de que forma que esses dados vão ser armazenados, né? Quais os tipos de dados que eu vou usar. Então a gente já vai pensar por exemplo, vai ser do tipo varchar, né? O tipo de dado que a gente vai usar, quantos caracteres eu vou disponibilizar lá no formulário para o cara digitar, será que para digitar o nome do cliente eu vou 30 caracteres, 50 caracteres é suficiente para me disponibilizar no campo lá de digitação, ou tem que deixar um pouco mais, um pouco menos. Então a preocupação já começa a ser maior nesse momento, porque a gente já tem essa visão já de quem entende um pouco já de programa de desenvolvimento de banco de dados. Então, nesse modelo, a gente transforma o modelo conceitual obtido na primeira fase num modelo mais próximo da implementação, ou seja, a gente já se aproxima de uma implementação propriamente dita, da criação do banco de dados propriamente dito. Então, é um modelo que fica intermediário entre o modelo conceitual e o modelo físico, que é o modelo que implementa esse modelo lógico. Nessa fase também são criados os dicionários de dados e feita a verificação se o modelo está normalizado. Então, dicionário de dados basicamente é você criar uma planilha, uma tabela informando, por exemplo, o campo código do cliente, quantos dígitos eu vou definir lá, serão 3, 4, 5 dígitos que vão compor o código do cliente. Então são informações técnicas que você tem que criar no dicionário de dados, até para você, por exemplo, ter como uma forma de organização, né? Se de repente uma outra pessoa entrar na equipe de desenvolvimento do banco de dados, ele vai lá ele vai querer saber, por exemplo, o campo sexo, né? O campo sexo ele é um char, né? É apenas uma letra, no banco de dados ele exige que seja digitado a palavra completa, né? Então são dados técnicos que precisam ser identificados e documentados nessa fase. Então, na modelagem de dados, existem alguns modelos diferentes. O que a gente precisa se ater é que existe um dos modelos que são, como já foi falado, largamente utilizados, e esse é o que a gente vai usar na nossa prática de modelagem de dados. Esse modelo de dados chama-se modelo entidade relacionamento, MER.
MER, Modelo, Entidade, Relacionamento. É um modelo de criação de modelagem de dados, de desenvolvimento de modelagem de dados, que facilita o processo de, vamos dizer assim, de organização da forma como esse banco de dados vai ser implementado depois. Então, é uma forma, um modelo utilizado de forma universal, né? A forma como você modela aqui, né? Da forma como você modela esse banco de dados, se você levar para um outro local, possivelmente lá eles vão entender esse modelo que você criou, porque é praticamente uma linguagem universal que a gente vai usar para modelar esse tipo de banco de dados. Muitas dúvidas vão surgir e devem estar fervilhando aí na cabeça de vocês, mas é uma coisa que a gente vai aprender na prática. Não se preocupem que dúvidas elas devem permanecer, algumas podem permanecer por algum tempo, mas a gente vai tentar tirar essas dúvidas com a prática, porque a gente vai começar a utilizar uma ferramenta de criação de modelagem de dados e vocês vão baixar também no celular, e nessa ferramenta a gente vai entender e vamos trabalhar muito a modelagem de dados, chamada modelagem entidade relacionamento, mais conhecida como MER, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Respondam o quiz, leiam o slide também para dar suporte, porque o slide tem esse conteúdo, eu estou disponibilizando isso para vocês. E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Um grande abraço para vocês e até breve.